Um filho, mesmo sem andar, ensina a caminhar. Mesmo sem falar, ensina a mãe a ser a sua voz, em um diálogo que só eles entendem. Mesmo sem enxergar, ensina a decifrar o seu olhar. Mesmo sem escutar, ensina o valor de cada som que a vida emite. Então, eu já tive um filho especial, o Lucas. Ele viveu 9 anos. Aí com o Levi, ele tinha um choro absurdo também no começo. Assim, parecia que era uma cólica insuportável, mesma coisa que aconteceu com o irmão. Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu já estava ficando maluca. Eu não via riso dele. Aí comecei a investigar tudo e aí as notícias foram chegando. Na ressonância já apareceu a mesma lesão que a do Lucas, aí eu fiquei sem chão. Aí eu já me desmontei inteira, falei, de novo, meu Deus, outra situação. O que vai ser de mim agora, né? Antes do Iago, né, meu filhinho especial, eu tive a Isa, eles são 2 anos de diferença. E foi uma gravidez maravilhosa, não tive nenhuma intercorrência dele, foi um filho muito desejado, né, muito amado, desde a gestação. E aí ele nasceu, demorou um pouco o médico para fazer o parto, né? Ele teve um pouco de falta de oxigênio. Então no começo a gente achou que ele teve aqueles probleminhas e que passou, né? E com o passar dos meses, como eu já tinha uma filha, uma experiência anterior, eu notei que ele era mais paradinho, mais quietinho, né? E daí começou a rotina, né? Ela veio normal, né? E aos 3 meses nós percebemos, ela chorava muito e nós percebemos alguma coisa na parte digestiva dela, né? E então percorremos vários médicos e chegou por fim que ela entrou num hospital, que foi na cidade de Mauá, e ali perceberam a alergia por lactose, né? Mas essa alergia ela veio através da bactéria Salmonella. Eu não me dei conta de que ela tinha ficado deficiente por conta desse processo infeccioso que entrou na corrente sanguínea, foi para o cérebro, tem 5 bactérias cristalizadas no cérebro, pegou a parte motora dela, né? A Angélica, ela nasceu uma criança normal, ela não teve problema nenhum até os 2 anos. Aí no maternal, ela foi para a escola o dia todo, aí teve febre lá. Aí a hora que eu levei no hospital, né, as picadas que eu achei que era pernilongo, o médico falou que era catapora. Eu cuidei assim 7 dias. Aí eu vi que começou a ter febrão, ela não se alimentar, falei, vou ter que levar no hospital. Não queria sair com ela de casa, né, porque catapora é repouso. Aí levei ela pro hospital, abri a fralda e falei, doutor, ela tá com uma assadura, tá muito vermelhinho aqui onde fica a fralda, né? Ele falou, não mãe, isso não é uma assadura, isso daí é o rim parando de funcionar. Aí chegou na UTI, ela já teve uma parada de 6 minutos, que ela passou 1 mês em coma lá no hospital, então já estava próximo dela sair, já 1 mês. Porém, eles tinham que explicar o que realmente que aconteceu, por que ela desentubou e não sentou e não falou, né? Aí conforme ele queria falar, ele não achava palavras para falar, eu falei, doutor, mas eu tô sabendo. O coração dela parou 6 minutos. O coração muitas vezes para 2 minutos, dela parou 6. Faltou oxigênio no cérebro, né, doutor? Ele falou, eu falei assim, eu imagino, então quer dizer que ela tem 2 anos agora, ela vai voltar a ter 6 meses. Eu vou ter que cuidar dela como um bebê. E eu sei que vai ter o atraso aí, você falou, é isso mesmo, ela vai ter um atraso, ela vai precisar de fono, de fiso, de TO, de ecoterapia, de hidroterapia. Ele falou, realmente é isso. E aí um dia eu passei mal na cidade onde a gente morava, lá na casa da minha mãe. E a gente foi para uma cidade mais próxima. Chega lá, o médico fez uma ultrassom, porque eu comecei a perder líquido. E aí ele falou assim, olha, eu sei que a perda de líquido para você é preocupante, mas eu não sei se você sabe, sua filha ela tem a coluna aberta
E aí a gente vai precisar, quando ela for nascer, ela tem uma UTI, um neurocirurgião e um hospital de suporte. E aí com 27 semanas eu fiz a cirurgia da Gabi, intraútero. A gente ainda ficou com ela na barriga um bom tempo. E aí depois, com 32 semanas, ela nasceu. Gabi continuou tendo alguns problemas, principalmente convulsão, infecção de urina. E ela internava muito por causa de infecção de urina. No quarto que a Gabi estava internada, tinha um menininho muito lindo. Carequinha, banguela, sem sobrancelha, pequenininho. Ele tinha 10 meses, mas não parecia que ele tinha 10 meses. Quando foi um dia, entrou um monte de gente no quarto. Eu falei, o que está acontecendo? Quando saiu aquele pessoal todo, eu falei para a enfermeira, o que está acontecendo? Ele está passando mal? Aí elas falaram, não, é porque ele está bem e como a família não quer que ele vá para casa, não quer mais levar ele vai para um abrigo. Nossa, aquele dia meu mundo caiu, eu fiquei desesperada. Aquele dia eu olhei para minha mãe e falei, mãe, a gente vai ficar com Miguel. E o mesmo Deus que proveu tudo até agora vai continuar provendo todas as coisas que Miguel precisar. Passava nos médicos, os médicos falavam assim, Ellen, não assume essa responsabilidade. Miguel não vai longe. Miguel tem pouco cérebro, Miguel tinha 30% de cérebro. Se olhar a tomografia do Miguel é assustadora. A parte da massa cinzenta dele é quase nada. Não assume isso, pra que você vai ficar assim e tal? Às vezes eu precisava sair com a Gabi para fazer algum tratamento, alguma coisa. Enquanto eu ia e voltava, Miguel não comia. Miguel só comia comigo, Miguel só dormia no meu colo. Então eu vi que a nossa ligação não era só porque a gente se conheceu no hospital. Deus já tinha preparado tudo, porque Miguel era para ser meu. Ele nasceu em parada cardíaca. Até hoje não se sabe por que isso aconteceu. Não tem uma causa que explique o porquê ele nasceu assim, né? Ele foi reanimado logo que ele nasceu, ficou na UTI uma semana e depois veio para casa, nasceu grande, nasceu tudo. E como eu e meu marido, nós somos pediatras, assim, quando ele nasceu, que a gente viu que ele não chorou, a gente já sabia que tinha acontecido alguma coisa bem séria. Eu fico imaginando você lidar com a expectativa, né, de uma mãe que espera um filho e aí chega um filho com deficiência. A gente já viu de tudo, de todo tipo de reação. Mas eu acho que, de uma certa forma, no primeiro momento, é um luto. O primeiro amor dos pais, da mãe pelo filho, como eu falei para vocês, é narcísico. Sou eu projetado ali. Então, a rigor, ao pé da letra, é paixão, não é exatamente amor. Quando que paixão vira amor? Paixão vira amor, né, quando o outro se apresenta como outro. Quando o outro se apresenta em alteridade, na sua diferença. Quando eu vejo no outro algo que eu não sabia dele, que eu não esperava dele, que eu não queria dele, mas que sendo dele, e porque eu amo, eu aceito e eu convivo com isso. O diferente muda conceitos, quebra paradigmas, vem para ensinar que nem tudo precisa ser da maneira idealizada. E o que foi mais triste para mim, que quando um bebê sai da maternidade, é tanta gente que quer visitar, levar presente, tudo. A Angélica saiu do hospital depois de um mês. Todas aquelas pessoas que tinham contato, familiares, ninguém foi. Sabe? O mais triste foi isso, porque você tá meio que arrasada, você tá mal. Então você quer ter um amigo para te abraçar, falar, não, estamos aqui, vamos correr junto. Não, não foi. No caso dela, no que fosse possível de melhorias terapêuticas, escola, natação, então eu fui em busca disso. Mas eu não tenho frustração por ela não ter sido o que eu idealizei. O Felipe sempre fez tudo dentro da condição motora dele, tudo o que ele deveria ter feito, né? Então, se a gente tinha uma festa, a gente levava na festa. Se tinha um casamento, ele ia em tudo. Sempre fez tudo, assim. E a gente ia viajar, ia para o exterior, tudo. Nós nunca nos prendemos por conta da dificuldade dele. A gente só teve que adaptar. Na verdade, é uma adaptação que você passa na sua vida. Entendeu? Eu vejo as crianças correndo por aí e às vezes eu penso, como será que seria Miguel correndo assim? Mas depois eu penso, ele é tão gostoso assim, porque eu tenho que ficar imaginando ele de outro jeito, ficar sonhando com uma coisa diferente do que ele é. Então, no começo é difícil de você aceitar. E aí você tem dois caminhos. Você, assim, fica doente, né, ansiosa, depressiva, você vai à luta. Eu optei por ir à luta, né?
Mas foi um momento difícil mesmo no começo, porque você não sabe lidar, você não sabe, aí você começa a pensar no futuro. Nós optamos por arregaçar as mangas, né, e lutar ao máximo que dava, né, estimular ao máximo, ser feliz ao máximo, porque você não sabe o futuro, não sabe como que vai ser. Então tentar fazer todo dia o melhor que a gente pode, para no futuro ele poder colher, né, o fruto desse nosso empenho, dessa nossa dedicação. A rotina hoje é assim, ele acorda, eu dou o café da manhã dele, eu dou banho. Aí eu pego, troco a roupa dela, ponho a camisa de escola, uma calça leg, um tênis, né? Aí eu pego a cadeira dela, desço a escada, uma parte, outra parte. Aí eu fico esperando ela na calçada. A hora que eu vejo o ligado vindo, eu corro, subo correndo, pego ela e desço ela. Aí a gente chega lá na escola umas 7 horas, aí vai para a sala, aí conforme ela tá reclamando, a gente copia toda a lição. Eu ponho o lápis na mão dela, ela copia um pouco, tem hora que ela não quer, solta e eu continuo copiando, porque eu falo, você tem que ter tudo documentado. Aí eu vou explicando, a professora fala alguma coisa de história de livro, eu vou falando no ouvido dela, ó, Angélica, é isso. Às vezes eu pego o livro e mostro a figura para ela, entendeu? O banho a gente dá, os dentes a gente escova, passa fio dental, a alimentação é colocado no prato para ela, porque ela não aprendeu a colocar. As carnes, né, tipo a carne de boi tem que ser filé mignon, que dá para você dar uma raspadinha que é mais molinho, peito de frango, verdura, essas coisas todas. O quanto mais você puder raspar, melhor é, porque ela engole, ela não mastiga. Então ele faz fisioterapia dos 5 meses até hoje. E começou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, começou com físio, depois com TO, aí veio a fono, aí veio a piscina, aí veio a psicóloga, e assim ele está até hoje. Algumas coisas você vai se adaptando com um filho especial, né? É banho, é troca de roupa, é uma vida muito diferente, né? Porque eu tenho dor nas mãos, no ombro, de pegar o peso dele, né? Então, como que eu faço, assim, essa adaptação no dia a dia? Eu dou banho nele no leito, que facilita muito para mim. Faço todo esse cuidado, troco ele, dou banho, deixo ele bem cheiroso, bem fofo. Ponho os equipamentos, que ele tem um problema de coluna, né? Ele tem escoliose. Aí eu faço a transferência dele para a cadeira de rodas. Depois faço a higiene bucal, dou o cafezinho da manhã para ele. E os primeiros cuidados são todos para ele, né? Aliás, a vida agora, depois que ele veio para nós, assim, né, com essa situação, tudo é para ele. Então, desde ele novinho, eu faço muita coisa para ele estar do jeito que ele está, sem problema respiratório, sem problema nenhum, sem medicação nenhuma. Ele não convulsiona, graças a Deus. Mas eu não quero que ele vá para uma escola que coloquem ele sentado na cadeira de rodas sem nenhum estímulo. Sem ter uma pessoa que vai ali, olha, faz desse jeito, Levi. É assim que faz. Dessa forma que faz. Vou te ajudar aqui, ó. Porque se for para ele ficar lá sem nada, eu prefiro ele ficar na minha casa e eu fazendo minhas coisas com ele. Porque eu faço muitas coisas com ele. Quando ele ficou internado esse tempo todo, a assistente social já veio e conversou com a gente, falou, Ellen, provavelmente Miguel não vai poder ir para casa, porque todos esses aparelhos, você não tem plano de saúde, o governo não vai fornecer para você, e mesmo que forneça, você não vai ter suporte na sua casa para poder dar continuidade a todo esse tratamento para o Miguel. E aí começou uma corrida. Ellen, você quer ficar com o Miguel? Eu falei, lógico, nem pergunta isso de novo. Mas você tem preparo para ficar com o Miguel? Eu falei, vocês vão me ensinar. O que precisa para ficar com o Miguel? Elas falaram, você precisa de uma fisiorrespiratória, você precisa de uma fisiomotora, você precisa de uma técnica de enfermagem e um médico que vai na sua casa. Eu falei, então vou conversar com as fisios, que eu vou aprender a ser a fisio do Miguel, motora, ser a fisiorrespiratória, conversar com as enfermeiras para saber como é que dá os remédios, como é que troca o curativo daqui, e meu filho vai precisar tudo isso em casa, eu vou ser para ele. E é uma luta muito grande, porque quando uma mãe tem uma criança com deficiência, né, ela vira praticamente uma mãe de hospital, uma mãe de UTI, né?
Aquela mãe aprende termos em 3 meses que muita gente não aprende em 6 anos de faculdade. Você poder ter qualidade de vida ou você viver numa condição quase que subhumana, de ter um ente querido, um filho jogado numa cama, cheio de ferida, porque você não tem como prover, né? E, infelizmente, isso ainda é a realidade do nosso país. A gente tem um SUS que distribui, teoricamente, cadeira de rodas. Em alguns municípios até funciona, outros ainda não. Então, a gente recebe demanda em alguns lugares que a cadeira demora 6 anos para ser entregue, né? E durante 6 anos, ou a mãe joga o filho nas costas, ou então o filho fica fora da escola. Isso é um crime. Sendo bem sincero, é o seguinte, 78% dos pais abandonam a mãe. Não sei se vocês perceberam isso, mas a gente tem dados de 2012 de 40 associações que responderam o nosso questionário, tá? 78% dos pais abandonam as mulheres quando elas têm um filho com deficiência ou com doença genética. Para a psicanálise, pai e mãe é quem cuida, não é o biológico. Possivelmente na história da humanidade, 80% dos casos, o pai biológico e os pais fazem também a função de cuidado. Mas pai e mãe, psicologicamente, é quem cuidar. Não precisa ser o pai e a mãe. É quem, às vezes, é a irmã de 12 anos de idade. Às vezes é a atendente do abrigo. Às vezes é a avó. Às vezes é a mãe adotiva. O pai é adotivo, o pai, né? Não necessariamente quem faz a função de mãe é a mãe biológica. O diferente desperta em quem o vê as mais variadas reações. Medo, preconceito, pena, mas nada disso supera a força de vontade de quem quer vencer. Às vezes Miguel tosse dentro do ônibus, a pessoa faz assim: calma, moço, não é contagioso, a tosse dele não vai chegar em você, é uma criança que está resfriada como qualquer outro. Então a gente sofre preconceito. Se eu falar para você que não existe, estou mentindo. Eu saía com um carrinho de bebê nas condução. E por conta de ser carrinho de bebê, eles não queriam descer o elevador da lotação. Falava que meu filho era muito bonitinho, que eu estava indo passear. Aí aquilo já me deixava nervosa, eu já começava a chorar e falava assim: como? Você quer que eu ponha meu filho onde? No chão para fechar carrinho? O que o senhor está me pedindo é um absurdo, meu filho não senta sozinho. Tinha dia que 2 vezes, tinha dia que 3 vezes, o mesmo aborrecimento. A mesma falta de amor, de vontade dessas pessoas. E às vezes eu estou numa praça de alimentação, eu estou num lugar, numa festinha, que a criança vai querer brincar com a Angélica, a criança quer dar uma bolinha, a mãe tira. Por quê? Porque ela acha que a mãe de uma criança especial é tipo uma bruxa. Ah, o filho da outra está andando, está falando, eu vou soltar um feitiço que vai acontecer o mesmo com ela. Sendo que não é. Então você lida com muitos obstáculos o tempo inteiro. E você não pode... Se a cada obstáculo você parar, chorar e falar: ai, o mundo não foi feito para mim, ele nunca será feito para você. Entendeu? Agora, se você conseguir vencê-los e, ai, mais um. Então, agora mais um. Você acaba virando um expert em superar obstáculos, né? E isso te faz um guerreiro. Então, de um lado o mundo cobra, e a própria mãe se cobra, possivelmente, que ela tem uma identidade compacta de enfermeira, de mãe cuidadora. Né? Isso é insustentável, ninguém aguenta isso ao longo de anos sem quebrar, sem adoecer. Né? Então, sim, essa mãe tem que se haver consigo, e só quando ela puder se haver consigo, ela vai poder se haver também com a decepção da sociedade. Né? Mas há um estigma muito grande, né? Da família que tem uma necessidade especial. As pessoas não querem falar a respeito e tratam como se fosse uma espécie de doença mesmo, quando não é uma doença em geral. Né? A conquista é motivo de orgulho para qualquer pessoa. E quando ela vem de alguém que tem alguma deficiência, torna-se ainda mais especial. Então ele se adaptou a um tablet com toda a dificuldade, ele tem uma independência aí para usar a internet, assim, o YouTube que ele gosta, que é uma coisa assim que deixa a gente muito feliz dele poder estar usando esse recurso, apesar dos limites dele. Brincar, jogar bola, brincar no tablet, assistir TV, ajudar minha mãe a fazer comida. Ele gosta de brincar, ele gosta de conversar, adora música, ama que mexe nele. Então, às vezes, ele faz dengo, tá chorando, você vê, não é nada. Só quer que você pegue um pouquinho no colo, porque eu acho que ele esqueceu que ele tá grande, pesado, sabe? Quer colo mesmo. Então, às vezes, dói até as costas, o pescoço, mas a gente faz um esforço para pegar ele, porque o bichinho é pesadinho.
E com a Gabi a mesma coisa, a Gabi adora brincar, adora boneca, vida de mãe de menina, né? Brincar de casinha, fazer comidinha, pentear cabelo de boneca, maquiar todo mundo. Eu estou aproveitando cada minuto de saúde, de alegria dele, de vida, porque ele está muito bem. Eu não vi isso da outra vez, foi desde o início muito tenso, e ele tem saúde. O Levi está comendo por boca. Esse nistagmo não está atrapalhando ele em nada, porque ele perde, daqui a pouco ele encontra o que ele quer. A audição deu nos beras, que ele tem perda de 90, mas ele fica todo empolgado quando ele ouve uma música, né, onde eu levo ele. Ele curte tudo. Ele demonstra alegria, demonstra que está gostando, gosta que eu conto história, eu vivo com os livros, eu só saio com o livro de casa, né, para estar sempre distraindo ele. Então, tudo que eu não vivi com o Lucas, eu estou vivendo com ele. O Felipe, ele usa um computador, ele escreve com os olhos. Ele usa um hardware, um software, a gente coloca no computador dele, e ele escreve na tela do computador, e aquilo fala, e ele escreve os textos dele, tudo com o olho. Então, na faculdade, no primeiro ano, eu assistia às aulas com ele, mas no primeiro semestre que eu assistia às aulas, e aí eu anotava tudo, ajudava. É que na faculdade não tem tanto o que você anotar, né? E aí eu dava o lanche dele, ficava até o horário e vinha embora. Aí, à medida que passou o tempo, ele fez amizade com um grupo de amigos que foi muito legal. E assim, ele ficava sozinho com elas, as meninas ajudavam, se precisava pegar o óculos da mochila, se precisava pegar o caderno, se precisava anotar alguma coisa. Então, eu ficava tranquila, eu só ia lá mesmo para dar o lanche dele, porque o processo de alimentação dele é um processo um pouquinho mais difícil. Que ele, meio como às vezes ele engasga, a gente meio que fica sem confiança, assim, né? Então, teria que ser eu ou o pai, assim, que seriam as pessoas que iriam alimentá-lo. A gente está lutando, estamos fazendo estamos fazendo acompanhamento, joga a Angélica em pé, joga a Angélica com tala, Angélica na bola, alonga ela. Tanto é que ela interage do jeito dela, porque é uma criança que o cognitivo dá preservado. É na hora da diferença, é na hora da decepção, na hora que surge esse ser com uma necessidade tão diferente que você porá à prova a sua capacidade de amar mesmo, né? Amar não é quando o filho passa no vestibular e ganha a medalha. Amar é quando o filho é diferente do que eu esperava dele. Quem mais poderia ser médica, psicóloga, motorista, enfermeira e tantas outras profissões ao mesmo tempo? Meus filhos são minha vida. É o ar que eu respiro, é o meu levantar, é o meu dormir. Não imagino como seria Ellen hoje sem Miguel e sem Gabriela. Não existe. Seria outra Ellen, seria totalmente diferente. Mas o amor, você não consegue descrever. É um amor assim, é como se fosse o meu corpo fora de mim, assim, né? Eu cuido de mim e dele, né? É uma coisa assim, é imenso, não sei nem como descrever isso. Não, a minha mãe, ela é ótima, ela trabalha, estuda, e bem fazer, aí até o fim do mundo com ela, porque ela não para de trabalhar para viver feliz. Ela trabalha, estuda, se tiver aqui até o fim do mundo para me ver feliz, ela vai. Vai ganhar uma sobremesa especial hoje, hein? O amor que eu tenho pelo Levi é o maior do mundo. Por ele não tem cansaço, por ele não tem dor.
O amor, ele não dá para medir, porque ela me trouxe esse conhecimento. Eu não tenho faculdade, eu tenho só o 2º grau completo. E o que a vida, nesse contexto, me ensinou, nenhuma faculdade ensina. E a gente faz tudo por eles. A verdade é essa. A gente, assim como eu faço por ele, eu faço pelo outro. Tudo. Você faz tudo. Você não mede as suas dificuldades, você não pensa em você, você pensa neles. Não é eu que cuido dela, é ela que cuida de mim. Porque a sua presença é que faz meu dia melhor, sabe? Eu falei, o que você precisar, o tempo que você precisar, eu tô aqui. Eu sou suas pernas, sou suas mãos e sou sua voz. Eu faço tudo por eles, eu daria minha vida por eles. Não consigo expressar em palavras o amor que eu sinto. Eles são minha vida.